vamos devagar. Bom, você... nome completo primeiro. Paulo Anselmo Mattioli. Idade? 27 anos. Na época você tinha... Bom, foi em 96. Eu tinha 21 anos. Ok. Você estava com quem? Eu estava com um amigo meu, o Marcos, que é o apelido Paquito, né? Com quem eu trabalhava junto. E a gente estava na praia, na região ali entre o canal 4 e o canal 5, perto ali da igreja do Embaré, mais próximo até do canal 5, na hora lá da praia. Eu estava com meu amigo, né, o Paquito, a gente estava conversando na praia, numa boa, sexta-feira, muita gente na rua andando, carros, enfim, barulho de morcego, aquele vento de noroeste, onde começou a realmente eu dava uma olhada que realmente alguma coisa estava estranho. Bom, de qualquer maneira, tinha muita gente, porque em plena sexta-feira, você sabe, véspera de sábado, domingo, passeando. E eu estava na praia conversando com meu amigo, já era tarde, era mais ou menos meia-noite, 1h da manhã, e eu falei, bom, vamos lá para o ponto de ônibus, que eu vou pegar o ônibus para casa. Eu morava no Canal 1, nessa época, na região ali no João Caetano. Aí eu fiquei ali no ponto de ônibus com meu amigo. Bom, aí a gente estava ali, batendo papo, conversando, enquanto atrás da gente, no ponto de ônibus, estava lotado, cheio de gente. E eu tinha também ido na casa do meu pai, e o prédio dele tem que ter um guarda ali na guarita. E nesse caso eu até falei pro meu amigo, pô, olha só o cara dormindo, todo estatelado ali, estava ali de braço ali, roncando. E estava conversando. E eu estava com meu amigo ali perto como fala? Da calçada, bem ali entre a calçada e a rua, meio fio, isso, estava ali no meio fio. E daí eu estava conversando com ele, quando eu olhei ali no canal 5, deu para me perceber, eu estava a uns 20, 30 metros, eu percebi nitidamente 3 tonéis azul, de cor azul escura, azul clara, mais azul escura. Eu percebi que tinha 3 tonéis ou cavaletes, 3 objetos de forma circular, sim, circular, elipsoide, né, uma elipse, em frente ao canal 5. Aí eu até comentei com ele, pô, Baquito, será que vai ter algum triatlon? Será que vai ter algum trabalho? Será que vai ter algum triatlon? Será que vai ter alguma prova que acabaram fechando o canal, fechando a rua, né? Aí ele olhou para o mesmo lugar e falou, nossa, é verdade, eu acho que deve ter triatlon. Eu também achei porque era sexta-feira, geralmente sábado e domingo em Santos, sempre tem provas de triatlon. E eu achei que realmente era. Mas nisso, na hora que a gente percebe que a gente realmente viu os objetos, a gente olha para trás, não tinha ninguém. Não tinha absolutamente ninguém atrás do ponto de ônibus. Eu comecei a achar estranho. Eu olho para a rua, nenhum carro vindo, nenhuma pessoa andando, nenhum barulho. Era como se a gente estivesse no nada. É como a gente estivesse no mesmo local, com as coisas, os prédios, as casas, os carros estacionados, mas sem ninguém, absolutamente nada, inclusive nem vento. E isso foi alguns minutos, não foi segundos não, foi alguns minutos. Quantos minutos você estimou? Olha, uns 3 minutos. Foi muito, eu acho que foi muito, porque na verdade você imagina, você está ali no ponto de ônibus, está conversando com o seu amigo, aí observa uma coisa bem próximo de você, eu acho que estava até menos que 20 minutos, estava próximo, a gente não consegue saber o que era. Aí a gente anda em direção à rua, do ponto, para ver se a gente consegue visualizar melhor aquilo. E a gente consegue. Mas aí a gente percebe que nesse momento que a gente anda para lá, a gente desaparece tudo. Todas as pessoas que estavam atrás da gente, o guarda ali da guarita. Eu fiz questão de olhar tudo ao meu redor para realmente começar a ficar preocupado.
não tinha nada, absolutamente nada, nem vento. Foi o que me espantou, que tinha um vento, aquele vento tipo de noroeste, e eu, como tenho rinite alérgica, já vejo que quando muda de tempo eu vou ter rinite. Então, nem isso tinha. Aí eu comecei e falei, meu Deus, Paquito, sumiram todo mundo, não tem mais nada, o que aconteceu? Ele ficou mais ainda do que eu. Eu falei, caramba, cara. Eu comecei a pensar, devido a eu ser um homem da ciência, trabalhar na ciência, falei, bom, a gente deve ter com certeza chegado a entrar numa fenda de um tempo, numa dimensão paralela, alguma coisa aconteceu. Aí a gente conversando, tentando achar alguma resposta para aquilo, a gente foi voltando assim, meio de cabeça baixa, voltando pro ponto da rua. A gente chegou no ponto, passou uma bicicleta assim, com tudo pra gente, um carro. É como se... Quase que atropelando você. Não, por um milésimo, acho que o segundo não atropelou nem eu nem meu amigo. E na mesma hora que a gente voltou, todas as pessoas, é isso que... Falei, caramba, o que aconteceu? As pessoas que estavam no ponto, que naquele momento tinha desaparecido, estavam lá. É como se eu e meu amigo tivessem desaparecido e retornado para o mesmo local. Isso aconteceu de uma forma assim que até hoje, às vezes, eu penso no que foi aquilo. Eu contei para poucas pessoas, porque hoje em dia, no mundo cheio de pessoas que querem fazer super sensacionalismo, eu não quero. É uma coisa que realmente aconteceu. Eu acredito que tive momentaneamente numa outra dimensão, ou passando para uma outra dimensão, num portal, enfim. Por quê? Porque a gente sabe que o tempo não é contínuo, tem as suas falhas, as fendas do tempo. E eu acredito que fui para um lugar desse, porque realmente não tem uma explicação científica que me faça estar num local comum a todos, e daqui a pouco eu observei esses objetos, e é muito importante ressaltar isso. Isso é uma coisa até que é bom você até relatar, porque depois que eu olhei os objetos, que eu percebi que eu estava em outro local. É como eu olhei, olha, tô até arrepiado, não é uma coisa que eu treino não, viu? Porque eu não falo muito disso. Inclusive nem minha estagiária sabia. Eu estava, como eu tô no ponto, eu tô andando e vejo, e eu abaixo assim, para tentar visualizar melhor, que era mais ou menos, eu imagino, se tivesse 1 metro, 1,5 metro, era como se fossem os tonéis azuis mesmo. Eu acredito que poderiam ser, eu não sei, poderia ser algum dispositivo, alguma coisa, que daí eu tento chegar, eu andando para frente para sair da visão do ponto, para visualizar melhor, mas como se estivesse daqui até ali, eu tento dar uns passos para frente, o meu amigo na mesma forma, olhando comigo e vendo o que eu estou vendo, e daí sim, eu falei, cara, eu estou me lembrando como se fosse naquele dia. Eu falei, caramba, Paquito, vai ter triatlon aqui, fecharam a rua, com os cavaletes azuis. Eu até falei bem isso. Ele falou, é verdade, Paulo. Mas aí é a hora que eu olho para trás, ninguém. Eu olho para frente, nada. Quando eu falo nada, as pessoas falam, não tinha nada. Era como se tudo tivesse estático, parado. E aí foi quando eu falei, meu Deus, o que aconteceu? E meu amigo, que não conhece muito, é uma pessoa que não estuda muito esses assuntos, falou, meu Deus, o que aconteceu? Sumiu todo mundo. Eu falei, calma. E a gente estava na mesma linha, isso que é importante, estava muito perto um do outro. E daí a gente foi voltando para trás, meio de cabeça baixa assim, falando, puxa, o que aconteceu? Voltando foi quando o carro e a bicicleta passou bem rente a gente. E daí voltou, era impressionante, as pessoas estavam conversando normal, acho que ninguém deu fogo da gente, o cara ali dormindo na guarita, os carros passando, as pessoas passando na hora da praia. Não é um lugar que eu vou te falar, olha, você não está no deserto, você não está numa praia, que de repente some todo mundo, mas de repente não tem ninguém mesmo. Era um ponto de ônibus, em plena sexta-feira, chapado de gente, na hora da praia, gente andando para lá e para cá, gente sentada nos bancos. Como é que vocês me explicam isso? Eu, como cientista, eu não consigo explicar esse fenômeno. Eu não consigo. Eu acredito sim que eu estive, ou estive momentaneamente numa outra dimensão, ou num caminho e voltei. Se eu tivesse passado, de repente eu estaria em outro plano. De repente eu fui num caminho, eu entrei numa fenda do tempo. Isso eu acredito.
com certeza não foi uma coisa casual, foi uma coisa que eu acho que aquela semana já tinha acontecido algumas coisas diferentes, acho que com várias pessoas, e comigo talvez foi mais uma. Você acha que pode ter relação com as outras experiências que você teve antes? Eu acho que pode ter relação, mas ao mesmo passo que eu estava com uma pessoa que não vivencia o mundo da ciência, de repente trabalhar com minerais, com fósforos, acho que me liga à natureza muito. Era uma pessoa muito legal, que infelizmente faleceu, mas era uma pessoa que tinha um coração enorme, era um grande amigo. Ele tinha um grupo de animação infantil, até que eu tive fazendo parte, eu fazia Mamonas Assassinas, cover, é verdade, meus lados artísticos, que eu sempre gostei também. Eu fazia parte, que ele é o dono do grupo e eu fazia parte, mas a gente ficou muito amigos. Inclusive naquela época a namorada dele também ficou sabendo, e se eu não me lembro, ele relatou para ela também, porque foi uma coisa que aconteceu. Se fosse só comigo, eu poderia tentar achar alguma explicação, alguma ligação com as outras coisas que eu já vivenciei. Mas não foi, tem alguma pessoa, um amigo meu, mas que não é muito ligado a isso. Então eu acredito que foi uma coisa que eu estava no local talvez certo, na hora certa, no momento certo. Se isso eu considerar como sorte. Ou, se for azar, no momento errado, na hora errada. Por quê? Porque foi uma coisa realmente diferente. Na mesma hora que eu cheguei em casa, eu cheguei eufórico. Isso eu posso falar. Eu tive efeitos colaterais da minha pessoa? Tive. Eu tive na minha cabeça, minha mente começou a pensar muito mais coisas. Eu cheguei na minha casa muito mais enérgico e falei já na mesma hora para minha mãe. E minha mãe, meu Deus, minha mãe mesmo ficou assim meio assustada com o que aconteceu, porque eu nunca na minha vida iria mentir ou inventar uma história dessa, porque você pode pegar milhões de pessoas, eu vou falar a mesma coisa, eu não tenho necessidade de estar contando uma história, e sim falar uma coisa que eu vivenciei. E realmente eu cheguei na minha casa enérgico, não consegui dormir bem essa noite, porque eu fiquei num estado talvez de êxtase, porque realmente eu estive num local, eu vivenciei uma coisa que eu não consegui entender. Ou se eu entendi, foi uma coisa que realmente a gente não está acostumado de estar vendo essas coisas. E quando a gente vê às vezes na televisão, a gente às vezes sempre meio que, né? Mas quando é uma coisa, te falo, eu sempre tento prezar pela seriedade, eu te falo, foi uma coisa extraordinária que aconteceu comigo. Você fez uma comparação com A Fenda no Tempo, o filme, né, do Stephen Sem King. dúvida. Por quê? O filme A Fenda no Tempo, eles estão no avião e, poxa, no espaço ali, no espaço não, estão ali sobrevoando uma área, e é a hora que, quando boa parte da tripulação estava dormindo e outros acordados, daqui a pouco simplesmente os que estão dormindo não estão mais lá, estão os objetos, você se lembra do filme, e as pessoas estavam acordadas, estavam ali. Ué, o que aconteceu? Sumiram todo mundo. É mais ou menos assim, porque você viu, o avião não sumiu, os objetos sumiram, não é? Eu não estou olha que lindo, uma cachoeira, não é nada disso. Eu estava no mesmo local, o ponto de ônibus estava ali a guarita, só que estava todo mundo vazio, não tinha ninguém. Gente, não tinha presença humana, não tinha presença de animais, de barulho, não tinha nada. Era só eu e meu amigo naquele momento. Duas perguntas. Primeiro, você conseguia respirar normalmente lá? Você não sentiu nenhuma diferença na respiração, não. Já que você tinha rinite, você falou? Não, pelo contrário. Eu sentia, antes de ter observado esse fenômeno, antes de ter olhado os tambores que eu falo, enfim, aqueles objetos, e ter notado que estava sozinho, tinha esse noroeste, onde eu estava com calor, mas depois que aconteceu isso, que eu estava nesse momento, nada, não modificou nada. Talvez minha respiração ficou um pouco mais pesada, eu acredito, um pouquinho mais pesada, mas não nada muito assim. Eu não vou te falar, olha, eu tive, não, normal, não tive nenhuma diferença de, a não ser que eu respirei um pouco mais fundo e falei, puxa vida, cadê aquele vento, cadê aquele noroeste? Desapareceu. Isso sim. Tá, segunda pergunta, aqueles tonéis azuis,
continuar presente depois que você voltou? Ou você não percebeu? Não, foi assim. A hora que eu percebi eles, eu andei em frente, fiquei olhando eles ficaram lá. Enquanto eu estava Naquela situação? naquela situação, eles estavam presentes. Eram 3. Certo. Era um do lado do outro, mais ou menos, era mais ou menos de 1,5 metro, e estava uma distância mais ou menos de uns 2 metros de cada um. É como se, no canal 5, o canal está aqui, tem a rua para cá, e tem a rua, né, as duas mãos, né? Nesse lado, é como se ela estivesse fechando essa rua. Por isso que eu achei que era triato, porque realmente estava fechando a passagem. Não foi? E quando eu voltei, eu continuei olhando eles. Foi quando, o momento exato, quando eu abaixei a cabeça e eu olhei, quando passei, não estava mais nada. E aí sim, eu andei, isso eu não falei, eu andei em direção ao canal 5, mais próximo, para ver se eu enxergava. Não tinha mais nada. Aí foi quando eu falei, caramba, o que aconteceu? E te juro, aconteceu isso, e até hoje eu lembro assim como se fosse ontem, porque foi uma coisa muito diferente que aconteceu. Muito, não foi pouco não, foi muito diferente. E uma coisa que eu percebi naquele dia, depois disso, o dia estava meio nublado, assim, o dia, né? Aí à noite estava aquele noroeste, estava aquele vento meio quente, e o céu estava meio conturbado, assim, tinha alguns trovões, alguns relâmpagos. Eu pensei em descargas elétricas. Inclusive, nessa época, dizia que teve alguns avistamentos de discos voadores, outras pessoas fizeram alguns relatos estranhos do mundo. Então foi uma semana atípica. E que eu acho que eu estava realmente, eu acho que talvez se eu tivesse continuado, ou em direção aos tonéis, ou em frente, eu poderia ter ido para um outro realmente local, aí sim diferente, que talvez eu não tivesse aqui hoje em dia. Isso, você pode ter certeza, aconteceu em Santos, na hora lá da praia, perto do canal 5, entre ali o canal 4 e o canal 5, mais perto ali do canal 5, e eu estava ali, era mais ou menos 00:30, 1h da manhã, tá? De uma sexta-feira, onde Santos estava completamente abarrotada de gente. Não tinha uma outra pessoa, tinha muita gente. Alguém viu você no ponto nessa hora? Olha, a irmã depois eu reuni com alguns amigos, com o Edson, enfim, com o Cláudio, relatando esses fatos em que eles ficaram bem interessados, e eu relatei várias vezes a mesma coisa, né? Nem aumentei, nem diminui nada, porque realmente foi o que aconteceu. Só que um dia que a gente reuniu na minha casa, eu fiquei sabendo que a irmã do próprio Paquito... Como é que era o nome do Paquito? Do Marcos, a Nina, que é o nome dela. Sobre o nome dele, você lembra? Olha, faz muito tempo, Peixoto, Marcos Peixoto, que ele era dono do grupo Contos de Fadas, que até hoje tem, que a namorada dele, que também era dona, toma conta hoje em dia. A Audrey, né? E a irmã dele, ela relatou. A Nina é diminutivo, não me lembro o nome dela mesmo completo. Peixoto, Marcos Peixoto. Inclusive, ele é filho de um dos maiores carnavalescos que teve no Regato Santista, que tem no Regato Santista. O Regato Santista é um clube que tem na Ponta da Praia, que o carnavalesco que faz todo o carnaval é o Peixoto, como é conhecido, e ele era filho dele, tá? A última vez que você ouviu falar da Nina, ela foi para Curitiba? Não me lembro para onde ela foi. Ela morava em Santos, ela se mudou, ela tinha, acho que, planos de morar, acho que no sul, Curitiba, mas eu não sei se ela está aqui em Santos. Mas eu me lembro, até o Edson também estava junto, e outras pessoas, que ela relatou. Agora eu não me lembro se ela estava passando de carro e me viu, e viu ele, ou se ela teve um sonho. Agora que eu estou me recordando, na verdade eu acho que ela teve um sonho, que foi isso que aconteceu. Ela não estava de carro, porque na verdade eu vivi a minha experiência, isso eu posso comprovar. E ela teve, no mesmo dia, na mesma noite, ela teve um sonho, onde ela via eu e o irmão dela num local muito claro. Isso eu me lembro nitidamente, porque ela relatou, e tinha várias pessoas na sala, estava o Cláudio, estava a Fátima,
estava o Luiz Maltês, estava muita gente, estava o Edson, estava a Dirce, e ela relata que viu duas pessoas indo para um local muito claro, com algumas rochas, um portal mesmo, indo para um local tipo Chapada dos Veadeiros, Chapada dos Guimarães, Serra do Roncador. É como se a gente estivesse indo em Santos, caminhando, e se a gente continuasse, atravessasse para esse local, entendeu? Fosse para realmente para uma outra dimensão, para um outro local. Isso foi o que ela relatou, mas isso ela falou sem antes de eu ter falado do que eu falei. Então, provavelmente foi o que incentivou você a falar com ele sobre isso. Pois é, exatamente. Na verdade, você deve ter levado um susto, mas então é melhor eu falar. Putz, tu falou exatamente o que aconteceu. Sim, eu já vi experiência parecida. Na verdade, eu quando falo dessas coisas eu me arrepio um pouco, porque eu acredito muito nessas coisas, mas não sou aquela pessoa que vou imaginar uma coisa e vai botar no plano físico aquilo que eu imagino. Não, eu realmente vivenciei isso, e o que me deixou assim, não assustado, mas realmente disposto a dividir o que eu passei, foi quando a Nina, a irmã dele, o Paquito nem estava nesse dia, só estava eu, o Edson, a Dirce, o Luiz, a Sônia, o Cláudio, todas as pessoas sérias que podem estar relatando o que eu falei também. Ela começa a falar de um sonho estranho que ela teve nessa noite que eu tive, que ela vê o irmão dela e eu num local, indo em direção a um local com cachoeira, um lugar muito bonito. Ela me descreve com muita luz, e ela via, e ela ia tentando ir em direção da gente, né? Enfim, para conversar, falar com a gente, só que a gente não conseguia escutar. A gente estava em um local meio diferente do que o dela, então ela viu isso. Mas não que ela meio que descreveu, ela falou, olha, eles estavam indo para um local tal, e depois de repente eles voltaram. A hora que ela falou isso, peraí, aí eu peguei e contei o que eu falei, e aí ela, meu Deus, ela caiu, ela falou, meu Deus, ela ficou toda assim, meu Deus, foi isso mesmo, é meio que ela encaixou o sonho dela no que eu vivi. Agora, pode ser que realmente se a gente tivesse continuado, a gente teria parado em outro lugar. Tem lugares aqui no Brasil, como no mundo inteiro, que a gente sabe que são tipo Triângulo das Bermudas. Triângulo das Bermudas, a própria Serra do Roncador, a Chapada dos Veadeiros, ali perto do Alto Paraíso, né? Toda aquela região ali, bem como Machu Picchu, eu já tive, enfim, o Egito, enfim, várias cidades que realmente tem uma coisa diferente. A gente sente isso no ar. Mas aconteceu isso, cara, sem eu planejar, sem eu estar até naquele momento preparado para aquilo. É claro que eu, como sempre trabalho com vários tipos de materiais da natureza, e está sempre estudando, enfim, está ligado a vários amigos que trabalham, eu acabei mais ou menos associando o que eu... Mas com certeza, cara, eu poderia não estar aqui hoje, estar num local talvez totalmente diferente, ou de repente pior ou melhor, não sei. A única coisa que eu posso te garantir é que isso aconteceu. Infelizmente o Paquito, ele morreu, então é muito fácil ele falar, né, que o cara morreu. Mas isso eu te falo, tem provas de antes ele ter morrido, tem provas como do próprio Edson, da própria Nina, que se um dia a gente pudesse até podia tentar achar ela, para ela falar disso, enfim. Mas isso eu estou falando porque ela relatou num momento que estava cheio de gente. Não sou eu que estou falando, tem um monte de gente, o qual ela relatou uma experiência, e eu relatei foi na mesma semana, a gente fez uma reunião na minha casa. Então estava um monte de gente, e todo mundo ficou assim, puxa, tem que se averiguar mais isso, tem que se fazer uma hipnose, enfim. Mas como foi um fator que eu até hoje me lembro nitidamente, é tranquilo. Eu falo para qualquer pessoa, em qualquer lugar, qualquer momento, a mesma história, sem ter que fantasiar muito, porque realmente eu não estou fantasiando, eu só estou contando a verdade. E isso eu não conto para ninguém, muito poucas pessoas sabem disso. Porque você sabe, né, um cara que é da ciência, relatar uma coisa que ele não consegue comprovar cientificamente, o cara meio que pode ficar... Mas não, pode falar, Paulo Samatioli vivenciou isso, e vivenciei mesmo. E olha, com certeza
Isso foi uma só das coisas que eu posso falar que tive o prazer, né, de estar vivendo. Então, acho que é isso. Tua profissão hoje? Bom, eu hoje em dia eu sou responsável, fundador, curador, responsável do meu próprio museu, Museu José Bonifácio de Andrade Silva, que é um museu de ciências naturais, que trata principalmente da parte de geologia e biologia marinha, né? Mineralogia, paleontologia, vulcanologia, petrologia e malacologia. A gente tem trabalhado já há 1 ano e meio no museu aqui em São Vicente, onde está instalado na Casa Martim Afonso, que é um sítio arqueológico. Bom, eu sou geólogo, estou me formando, né? Enfim, sou aluno da USP e claro que a gente trabalha com pesquisa científica também. Então, além de eu ser mineralogista, o qual eu trabalho para várias firmas, identificando minerais, coletando materiais, eu pesquiso, o qual já descobri mais de 10 minerais novos no Brasil, já apresentei trabalhos no mundo inteiro, Canadá, Rússia, Itália, enfim. Tem publicações em revista científica? Tenho publicações, mais de 10, 15 publicações no mundo inteiro, entendeu? É o que eu falei, nas principais revistas do mundo, sou convidado para ir nos congressos, nos simpósios, também tenho intercâmbio com pesquisadores do mundo inteiro. Então, na verdade, é uma coisa que eu faço, trabalho com meteoritos. Você é um autodidata que está fazendo geologia por causa da sociedade, né? Caramba, eu bebi Coca-Cola aqui, quase me engasguei. Infelizmente, a sociedade impõe uma coisa pra gente que chama diploma. Mesmo sabendo que muitos que têm diploma estão na gaveta e não estão exercendo sua profissão. Mas olha, eu te digo assim, eu estou fazendo geologia, faço às vezes matérias de biologia, porque eu gosto muito. Sem dúvida, porque nós somos uma sociedade que impõe isso, como eu falei, então eu preciso de um diploma. Mas sem dúvida a faculdade me acrescenta muita coisa para mim. Mesmo sabendo que eu acho que tudo que eu aprendi, tudo que eu sei na vida, eu aprendi na prática, ou lendo, ou pesquisando. Mas sem dúvida, a faculdade me ajuda, isso não vou dizer, mas que poderia ser feito, eu acho, de outra maneira, poderia. Obrigado. De nada, e só mais uma coisa. Eu acho que a gente, quando pensar no planeta, como no universo, a gente deve ter a nossa cabeça muito mais aberta do que nós temos hoje em dia. Nós devemos conservar e preservar a natureza com ciência daquilo que a gente está fazendo, com consciência e ciência daquilo. Por quê? Porque é muito mais fácil para a gente falar de uma coisa que a gente tem ciência daquilo, pesquisa sobre aquilo. E eu falo com ciência, porque eu pesquiso muito das coisas que eu gosto, que está ao meu redor. Eu sou autodidata mesmo, desde os meus 4, 5 anos eu coleciono minerais e estudo. E é claro, estou com 27 anos e montei um museu, estou muito feliz aqui. E claro, sempre pensando para frente. Quem sabe um dia a gente montar um museu, um dos maiores do Brasil, com todo o meu acervo, mais de 30 mil peças do mundo inteiro, para estar todo mundo aqui aproveitando a natureza, fulguritos, meteoritos, minerais, rochas vulcânicas, enfim, tudo. Mas é isso aí. Obrigado, espero ter contribuído com o teu trabalho. Sem dúvida. E é isso.